Olá, amigos! Querem ouvir um fato incrível? Em 1775, havia um navio que navegava no Atlântico Norte, na costa oeste da Groenlândia, chamado Arauto, um navio baleeiro, e se deparou com um navio abandonado que estava flutuando entre os icebergs, chamado Octavius. Havia uma tripulação, eles entraram a bordo e eles descobriram que havia 28 tripulantes congelados vivos. Coisa estranha é que estavam todos em posição. Alguns estavam em suas redes, outros em seus beliches. Eles até encontraram um capitão sentado em sua mesa lançando sua última entrada de registro. Quando eles olharam para o registro, eles perceberam que o Octavius tinha deixado a Inglaterra em 1761. Tinham feito uma viagem bem-sucedida pela América do Sul até o Oriente. Mas ao invés de voltarem pelo mesmo caminho, o capitão teve a brilhante ideia. Ele ia tentar usar a passagem noroeste, que eles realmente não conheciam. Eles ficaram presos no gelo, sobrecarregados por um vento congelante. Todos foram congelados na posição em que estavam. E por 13 anos, ele ficou à deriva no Alasca ao caminho para a Groenlândia. Em outras palavras, os homens fizeram a passagem, mas a fizeram enquanto estavam mortos, congelados em seus postos. Uma descrição apropriada de muitas igrejas nos dias de hoje. As pessoas estão todas em posição e têm a ilusão de progresso e emoções, mas ninguém está realmente vivo. Fiquem conosco, amigos, e vamos falar sobre ter uma igreja viva nesta edição de Apocalipse Agora. E conforme eu mencionei, o estudo é chamado A Mulher da Verdade. Agora, se você olhar na Bíblia, nos diz que uma mulher em profecia muitas vezes representa uma igreja. A Bíblia diz, maridos, amem suas esposas como Cristo ama a igreja. E a Bíblia nos diz em Jeremias, Deus diz, eu comparei a filha de Sião, que é a filha do povo de Deus, Israel, com uma mulher delicada e adorável. Muitas vezes no livro de Oséias, ele compara o povo de Israel com sua noiva. E você tem duas mulheres principais no Apocalipse. Uma representa a igreja verdadeira e a outra representa uma falsificação. Agora, como de costume, vamos para uma história na Bíblia. E você encontra essa história em 1 Reis, capítulo 3, e podemos ler os versos 16 ao 28. Depois que Salomão se tornou rei, as pessoas ficaram maravilhadas com sua sabedoria. Há muitos exemplos de sua grande sabedoria, mas um que se destaca na história e se tornou realmente proverbial é sobre duas mulheres. Elas eram mulheres solteiras, elas ficavam no mesmo quarto de uma casa. Ambas tinham acabado de dar à luz a bebês em quase exatamente ao mesmo tempo. Mas, infelizmente, durante a noite, uma das mulheres rolou e acidentalmente sufocou seu bebê. Ela acordou durante a noite e viu o que tinha acontecido, e ela sentiu tanta culpa e tristeza. E ela pensou, bem, o bebê da minha colega de quarto é mais ou menos da mesma idade. E quando são pequenos assim, os bebês parecem frutas enrugadas, enfim, eu vou trocá-los. Ela não vai perceber a diferença e vai pensar que é o bebê dela que está morto. Bem, enquanto sua amiga dormia, ela pegou o seu bebê vivo e trocou o seu bebê morto pelo dela. Durante a noite, quando ela acordou para amamentar seu bebê, ele estava morto e ela logo analisou e viu que não era seu bebê. E ela disse, esse é meu filho. A outra disse, não, este é o meu filho. É claro que naquela época não carimbavam o pé do bebê. Então, logo cedo, o caso chegou ao Supremo Tribunal, que era Salomão. E quando as mulheres entraram, Salomão disse, bem, você disse que o bebê vivo é seu, e você disse que o bebê vivo é seu, e o bebê morto é dela, e ele disse, a única solução é cortar o bebê de verdade, cortar o bebê ao meio. Então, ele disse a um de seus soldados, ele disse, pegue sua espada, vamos dividir o bebê. Salomão entendia a natureza humana e que uma mãe prefere se sacrificar por seu filho do que vê-lo morrer. Então a mãe verdadeira disse, não faça isso, dê o bebê a ela, por favor, não o deixe morrer. Mas a outra mulher disse, essa é a única coisa a fazer, corte o bebê em dois. Salomão disse ao soldado, não faça nada, essa é a verdadeira mãe. E todos se maravilharam com sua sabedoria. Ele foi capaz de descobrir a verdade puxando a espada. Veja, na Bíblia, a espada é um símbolo da palavra de Deus. Você pode ver isso em Hebreus capítulo 4. Diz, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes. Você também lê em Efésios capítulo 6. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então vamos dividir o bebê essa noite, ou pelo menos pegar a espada, para descobrir onde encontrar a verdadeira igreja.
Existem muitas igrejas diferentes e, de fato, muitas religiões no mundo de hoje. Como encontrar a verdade? Mas, antes de irmos ao estudo, nós gostamos, como de costume, de sair às ruas e perguntar às pessoas se existe uma igreja verdadeira? Como podemos saber? There really is no true quote-unquote religion. What there is true faith, which comes only through faith in Jesus Christ. Your truth is your truth, and everybody else's truth could have their truth. You know, the one that makes you feel whole, makes you feel comfortable living this life thing, you know? They obviously all believe in some sort of creator, but there's no way to decide which one's for real. I feel like if you just do good, then you're fine. I don't know that there's any way to know that any religion is real or true. I don't think there's any real way to determine which religion is real, because I think it's all a slice of the same pie. It really depends on what you believe, so... Let Scripture once again speak for its own. If the teachings go against what is stated in the Bible, and that's really the gist of it. If it's anything around that or exceeding that, then it's not part of the Bible, then it is false teachings. Many of the denominations have so much in common with each other, and personally, I think that love is the most important commonality in all religions and relationships. I have a denomination that I believe is correct, but I don't know if everyone else in the world believes it's correct. It should not be a matter of what church people belong to. You know, we all believe in a higher power, and I think that's what it's all about. You know, whatever your faith is, that's your faith, you know, because we're all pointing in the same direction. Muito interessante. Qualquer que seja a verdade, é a sua verdade. Tudo que você precisa é amor. E isso é uma das coisas típicas que muitas pessoas pensam. Muitas vezes me pergunto se você está voando em um avião através do oceano e o piloto vem e dá as boas-vindas a todos e diz que estamos no nosso destino. Então ele diz, pessoal, eu realmente acredito que quando uma pessoa é sincera e acredita em algo, isso se torna verdade. Hoje eu acredito que esse avião pode também funcionar como um submarino e por isso eu vou experimentar. Eu quero que saibam que eu acredito sinceramente nisso. Se ele não precisasse seguir as leis da aerodinâmica, sua fé faria aquele avião funcionar como um submarino? Não. Existe algo chamado verdade absoluta. Você não quer um neurocirurgião trabalhando em seu cérebro e ele disser, bem, hoje eu acho que seu cérebro é quase a mesma coisa que uma couve-flor. Não, isso não vai funcionar. Você ficaria muito nervoso. Você sabe que existem leis absolutas que regem certas coisas. E há verdade absoluta na palavra de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia nos diz, através dos apóstolos, que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus disse, eu sou o Filho de Deus. Você não pode dizer, Jesus é o Filho de Deus, e alguém dizer, ele acabou de dizer isso, mas de verdade ele é só um profeta, o que o torna um mentiroso. Então, temos que saber qual é a verdade, porque só a verdade vai nos salvar. E Jesus disse, eu sou a verdade. Vamos estudar um pouco sobre isso e descobrir se a Bíblia nos dá alguma orientação sobre como escolher uma religião, como escolher uma igreja. Na sua Bíblia, vá até o livro de Apocalipse e depois vamos para as perguntas dessa noite. Apocalipse capítulo 12. Eu só vou ler sobre os 6 primeiros versículos aqui. Apocalipse 12, começando no verso 1. E você tem a imagem de uma visão acontecendo. É o começo de uma nova visão. Tenha em mente Apocalipse 12. Que vem logo antes do Apocalipse 13, onde se tem a marca da besta. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher, vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. E sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E estava grávida. E com dores de parto ela gritava com ânsias de dar à luz. Evidentemente ela estava grávida. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas sobre as suas cabeças, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que ele tragasse o filho assim que ele nascesse. E deu à luz um filho homem que há de reger as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E então a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Agora, esse é um período de tempo que aparece várias vezes no Apocalipse, e em Daniel, na profecia. Então, com esse embasamento no Apocalipse, vamos começar a explorar quem é essa mulher. Primeira pergunta,
Como o Apocalipse retrata a verdadeira igreja de Deus? Aqui diz, em Apocalipse capítulo 12, verso 1, vi uma mulher vestida do sol e a lua debaixo dos pés e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Esta mulher representa a verdadeira igreja, porque, antes de tudo, ela está vestida de luz. Não perca o nosso próximo encontro, nós falaremos sobre a outra mulher de Apocalipse 17. Mas posso dizer que se você contrastar as duas, você verá que há uma grande diferença no que elas vestem. Isso nos mostra quem elas servem e quem elas amam. Uma mulher tem todo o adorno terreno. E essa mulher está vestida de sol, lua e estrelas. Você vê em Gênesis, Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Deus diz: você é a luz do mundo para a igreja. Ele disse que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem a seu Pai no céu. Portanto, essa mulher, vestida de sol, que é a glória de Jesus no Novo Testamento, com os pés na lua, o Novo Testamento se embasa no Velho Testamento, é a base para o Novo Testamento, e 12 estrelas na cabeça. Acima da cabeça significa autoridade. As 12 estrelas representam a liderança, como os 12 patriarcas do Antigo Testamento, os 12 apóstolos no Novo Testamento. Esta mulher é a imagem da igreja de Deus. Então vamos descobrir o que está acontecendo aqui. Uma razão para esta ser a igreja de Deus é que o dragão está tentando destruí-la. E quem é o dragão? Satanás. Então o próprio fato de que ela está enlouquecendo o diabo já é um bom sinal de que é a igreja verdadeira. Ela, estando grávida, chorou em trabalho de parto e com dor para ser entregue. Portanto, essa mulher, é interessante que ela é como uma virgem concebendo, como um nascimento milagroso que ameaça o diabo. Está vestida de branco, como num casamento, mas ela está tendo um bebê. Então, o que está acontecendo aqui? Se você olhar na Bíblia, há 7 exemplos, 7 histórias de mulheres que tiveram nascimentos milagrosos. Deixe-me ver se eu consigo fazer isso de memória. No princípio você tem Abraão, Isaque e Jacó, todas as 3 esposas. Sara, Rebeca e Raquel, suas principais esposas, não podiam ter filhos, eram estéreis. Mas pela oração e por um milagre, todas tiveram filhos. E cada uma dessas crianças acaba sendo um tipo de Cristo. Ok, Abraão teve Isaque, e Abraão sobe a montanha com Isaque para oferecê-lo. Isaque carregou a madeira nas costas, como uma cruz que estava nas costas de Jesus. Então eles encontram um carneiro com uma coroa de espinhos, o carneiro preso em espinheiro por seus chifres. E Isaque foi um sacrifício voluntário, então ele é como um tipo de Cristo. E daí você descobre que Isaque teve Jacó e Esaú. Jacó é o pai dos 12 patriarcas, assim como Jesus teve 12 apóstolos. E ele lutou como um intercessor por seu povo com Deus, como Jesus é o nosso intercessor. E então Jacó tem José. E José é aquele filho prometido que foi vendido por seus próprios irmãos por um preço de um escravo por prata. Jesus foi vendido por um dos seus, e José foi vendido por um dos seus próprios irmãos. Por 30 moedas de prata, ele foi traído, Jesus. Na verdade, José foram 20. Jesus foram 30 moedas de prata. Ele perdoa seus irmãos. O mundo todo vem a José por pão. Jesus diz: eu sou o pão da vida. E ele se separou do Pai para salvar o mundo da fome. Jesus deixou o Pai para nos trazer o pão da vida. Então há muitos paralelos sobre Jesus e José. Então você continua e tem Sansão. Os pais de Sansão eram estéreis. Foi um nascimento milagroso. Sansão é um tipo de Cristo. Diz que ele estendeu os braços, ele entregou sua vida. O templo de Dagom caiu e diz que ele matou mais na sua morte do que durante a sua vida. Jesus, na cruz, fez mais para nos libertar do que qualquer coisa. Portanto, até Sansão é um tipo de Cristo. Então você tem uma criança sunamita. Não nos diz o seu nome, diz apenas uma mulher sunamita. Ela teve um bebê por um milagre. E como resultado desse bebê, ele morre no campo trabalhando com seu pai quando ele era um menino. Mas Eliseu o ressuscita. Então aqui está uma criança prometida ressuscitada, que é como Jesus. Daí temos Ana. Ana tem um nascimento milagroso. Ela ora e Deus dá a ela um filho, Samuel. E ele se torna um profeta e um sacerdote para o povo de Deus. E Jesus é o nosso profeta, nosso sacerdote, nosso juiz. Daí vem João Batista no Novo Testamento.
E no Novo Testamento, é claro, ele é o precursor de Cristo. Jesus os chama de o maior dos profetas. Todos esses nascimentos milagrosos, é interessante, todos eram meninos. E todos esses meninos são como tipos de Cristo. Então você chega, é claro, Jesus é o maior nascimento milagroso. Uma virgem concebe e tem um filho. Então chegamos ao Apocalipse, que diz que uma mulher está em trabalho de parto. Em todo o Antigo Testamento, a Igreja de Deus estava trabalhando para trazer finalmente no Novo Testamento a vinda de Jesus. E diz, ela dá à luz um filho varão, mas o filho varão é arrebatado para o trono de Deus. Estamos nos adiantando agora. Então diz, e deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Está falando sobre a autoridade suprema. Quem é o grande dragão vermelho e o que ele tenta fazer? E o grande dragão foi precipitado, a antiga serpente chamada quem? O diabo e Satanás. Está bem claro que serpente, diabo, Satanás, dragão. Se tirarmos o D de devil, o que temos? Evil. É o mal consumado. A palavra Satanás significa adversário. E havia uma serpente que estava no meio do jardim do Éden, através da qual o diabo tentou a raça humana. Então ele sempre teve esse apelido na história. Mas diz que este dragão quer devorar a criança, quer destruí-la assim que ele nascer. Certo? O dragão parou diante da mulher, que estava pronta para dar à luz, para devorar seu filho assim que ele nascesse. Meio que lembra que há 3 exemplos na Bíblia onde o diabo tentou destruir o filho prometido antes que ele nascesse. O diabo sabia do Messias. Por um tempo ele pensou que era quando estavam escravos no Egito, e ele fez uma lei que todos os meninos deveriam ser mortos. Porque ele sabia que a semente prometida viria através dos descendentes de Israel. Todos os bebês foram jogados aos crocodilos. O dragão tinha que devorar a criança. Então Deus declarou que a semente prometida viria através de Davi. E durante o tempo de Atalia, ela destruiu toda a semente real, tentou matar todos os bebês, mas um foi poupado assim como Moisés sobreviveu. Depois diz que Joás sobreviveu. E chegamos ao Novo Testamento. Lembra daquela história terrível? Estamos próximos da época do Natal aqui, mas ninguém gosta de ler essa parte da história de Natal, em que Herodes, quando os magos chegaram, ele foi ameaçado de que haveria outra pessoa disputando o trono e ele enviou seus soldados para Belém para matar todos os bebês homens até 2 anos de idade. O dragão tentou devorar o filho varão assim que ele nasceu. E ele fez isso através do reinado de Roma. Então, quando diz dragão em Apocalipse capítulo 12, é o diabo operando através do reinado de Roma, certo? Então tenha isso em mente, pois isso aparece mais tarde. O que acontece depois que Satanás não conseguiu destruir Jesus? E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Você pode ler sobre isso em Atos, capítulo 1, quando ele estava falando com os discípulos. E ele subiu ao céu. E eles continuaram olhando para o céu, é a ascensão. E o anjo disse, homens galileus, por que vocês estão aqui olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que vocês viram ser levado para o céu, voltará da mesma maneira como vocês o viram ir. E eles viram a ascensão. E as últimas palavras de Jesus foram, vão e ensinem a todas as nações. Vejam, o diabo não pode alcançar Jesus agora. Se você tiver alguma pergunta ou dúvida sobre o que o diabo queria fazer com o Filho do Homem, ele tentou destruir Jesus quando ele era um bebê, e durante todo o ministério de Cristo. Ele tentou fazer com que ele fosse apedrejado, tentaram jogá-lo em um penhasco em Nazaré, e Deus continuou a protegê-lo. Até depois da última ceia, Deus disse, agora eu devo retirar a minha proteção angelical. E Jesus estava nas mãos do diabo, sofrendo pela pena do pecado, 3 dias e 3 noites. Cuspiram nele, tiraram a sua barba, foi chicoteado várias vezes, foi espancado, foi zombado, coroa de espinhos, foi terrível, uma tortura. Ele sofreu pelos seus pecados para você não sofrer. Mas ele não fará nenhum bem a menos que você o aceite deliberadamente e diga, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e guie a minha vida e perdoe os meus pecados. E então ele fará isso, mas você precisa aceitar. Tem que descontar o cheque. Você precisa aceitar essa transação que ele fez. Agora o diabo não alcança Jesus. Ele foi arrebatado ao trono de Deus. Agora ele está no céu, na morada de Deus naquele templo celestial. Então, o que o diabo faz a seguir? E isso nos leva à nossa próxima pergunta. Depois que Jesus foi arrebatado ao céu, o que Satanás fez com a igreja? Quando o dragão viu que fora lançado na terra, ele perseguiu a mulher que deu à luz ao filho, o homem. Agora,
Esse é um ponto importante porque você vai encontrar muita gente dizendo: aquela mulher em Apocalipse 12 é Maria. Você só precisa pesquisar no Google, pesquisar mulher 12 estrelas, e você verá fotos de Maria por toda parte, rezando com uma auréola e 12 estrelas na sua cabeça. E ela está de pé na lua. Supõe-se que a auréola seja ela vestida com o sol, de pé na lua, 12 estrelas na cabeça, e muitas pessoas sinceras dizendo: isso deve ser Maria. Não pode ser Maria, pois está nos dizendo que esta mulher vai para o deserto e ela é perseguida por 3 anos e meio, anos proféticos. E o diabo dá vazão a toda a sua fúria. Essa é a noiva de Cristo. Agora, Maria é um tipo disso. Mas essa mulher não é Maria. Está falando da igreja, a igreja verdadeira, a luz do mundo, que se vestiu de sol, lua e estrelas. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher. E sabemos que pouco depois que Jesus subiu ao céu, você pode ler em Atos capítulo 8, eu acho que é verso 1, então surgiu uma grande perseguição contra a igreja. E os crentes foram espalhados por toda parte pregando o evangelho. E desde então, os cristãos foram perseguidos, e perseguidos às vezes pelos judeus, às vezes pelos romanos. E agora você pode ir até ao norte da África, no Oriente Médio. Há cristãos que estão perdendo suas vidas por sua fé. E então, desde o tempo de Jesus até hoje, os verdadeiros cristãos são perseguidos por sua fé. Mas foi especialmente intenso logo após a ascensão de Jesus ao céu. O diabo tentou acabar com a igreja. E ele pensou: bem, o melhor a fazer é aniquilá-los para que não haja testemunhas. E diziam em Roma: olha, se você tem que adorar o imperador, basta dar um pouco de incenso ao imperador para os deuses. Você lembra que eles quase mataram Paulo e Silas em Filipos porque eles expulsaram um demônio de uma mulher e eles queriam adorá-los como um deus, e então quase os mataram de novo porque eles destruíram sua venda de ídolos em Éfeso. E houve perseguição. Paulo diz que ele foi apedrejado 3 vezes. E ao invés de 3 vezes, ele foi apedrejado 1 vez. E daí ele passou um tempo na prisão. Dos 12 apóstolos, o único que morreu uma morte natural foi o apóstolo João. Todos os outros foram martirizados. Foi uma grande perseguição. Mas tentar se livrar de cristãos com perseguição é como tentar se livrar de ervas daninhas com uma tesoura de poda. Você espalha ainda mais as sementes. Você tem que arrancá-las. Então, quanto mais o diabo tentava ceifá-los, o número aumentava. Então ele disse: o plano não está dando certo. Eu vou ter que mudar para o plano B. Eu peguei alguns slides. Você lembra que eles jogavam os cristãos aos leões no Coliseu? Eu fui ao Coliseu lá em Roma. E eles não fizeram isso lá somente, eles fizeram isso em vários lugares durante o tempo de Diocleciano. Ele pensou que ia erradicar o cristianismo. Eles os borrifavam com piche e os incendiavam. Eu não sei se você tem estômago para isso, mas dê uma olhada no livro dos Mártires de Foxes, você pode lê-lo gratuitamente online. Você verá a história da perseguição da igreja. E é absolutamente surpreendente o que aconteceu. Então o diabo foi para o plano B. O plano B tem sido tão eficaz que ele nunca foi para o plano C. O plano B era: se você não pode destruir os cristãos por fora, você os destrói por dentro, por infiltração, através de compromissos. E com a pretensa conversão de Constantino, o cristianismo rapidamente passou de ilegal e proibido para ser a religião popular endossada pelo Estado. Todo mundo queria ser um cristão. Na verdade, Constantino disse ao seu exército: agora vamos conquistar sob o sinal da cruz. E ele ordenou que seu exército marchasse pelo rio Tibre. E ele diz: agora todos vocês foram batizados cristãos. Bem, eles não foram ensinados. Então eles desceram na água como pagãos secos e saíram pagãos molhados. E de repente todo esse paganismo começou a fluir para a igreja. E basicamente se batizou o paganismo. Então depois de alguns anos entrou na igreja em Roma e isso começou a se espalhar por todo o Império Romano, experimentando um tremendo comprometimento com o paganismo. E havia ídolos por toda Roma, dos vários deuses gregos e romanos. Apolo, Mercúrio, Zeus, Júpiter, Diana, Vênus. E eles disseram: temos todos esses lindos ídolos, com certeza Deus não quer que destruamos essas obras de arte. E os padres não queriam perder todos esses pagãos que estavam agora entrando na igreja e fazendo grandes ofertas. Eles disseram: bem, dê a eles nomes cristãos, mas não ore para eles. Bem, eles fizeram isso, mas não demorou muito para que os supersticiosos que costumavam orar a ídolos continuassem orando para seus ídolos. E
E todos esses ensinamentos diferentes começaram a se misturar com o cristianismo. E foi aí que a grande queda que Paulo tinha profetizado aconteceu. Ele disse: depois da minha partida, lobos cruéis virão, ensinando doutrinas de demônios. E a conversão de Constantino foi um verdadeiro ponto de virada, e todos esses ritos pagãos e coisas entraram na igreja. Então, para onde a mulher foi? Durante este terrível período de perseguição? E quanto tempo durou? Veja em Apocalipse 12:6. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Ok. Para onde Deus trouxe a sua igreja depois que ele salvou-os do Egito? Para o deserto. Milagrosamente, ele os alimentou lá. Durante o tempo em que Elias e os profetas estavam sendo perseguidos por Jezabel. Jezabel era aquela mulher perversa, como um tipo da igreja. Para onde Elias foi? Para o deserto, perto de um riacho. Passou um tempo como uma viúva, mas o tempo todo ele foi miraculosamente alimentado por corvos que traziam pão. Quanto tempo foi isso? 3 anos e meio, que é 1260 dias. Então, mesmo durante o tempo de Jesus, Jesus ensinou por 3 anos e meio. E do momento da morte de Cristo até a morte de Estevão e essa grande perseguição, tem de novo 1260 dias, mesmo período de tempo. Então você entra na história da igreja e agora você usa o símbolo profético de que um dia é igual a um ano. Houve um período profético. Falamos sobre isso no último estudo, que durante o tempo do poder da besta, quando há esse grande comprometimento, de 538, quando a igreja se transformou numa entidade religiosa do governo e eles têm um exército para fazer valer suas crenças, de 538, quando Justiniano fez do bispo de Roma o chefe da igreja, a 1798, quando Napoleão mandou o seu general prender o Papa e levá-lo cativo, eles tinham uma espécie de influência interminável sobre as monarquias na Europa e no antigo Império Romano, essas 10 divisões do Império Romano. Mas onde estava a igreja durante esse tempo? Eu não sei se você leu na história sobre pessoas como Pedro Valdo. Então temos os valdenses, os russitas, os albigenses. Há um monte de cristãos fiéis que ainda copiavam as escrituras à mão e diziam: precisamos seguir a Bíblia. E tiveram que subir aos lugares remotos das montanhas para continuar sua fé primitiva, mas eles estavam sempre lá. Verdadeiros cristãos no norte da África. Os etíopes ainda guardavam o sábado do 7º dia na Etiópia. 1000 anos depois de Cristo. A igreja copta. E ainda havia muitos outros que ainda eram fiéis, mas eles meio que tiveram que ir pelo subsolo. Você já ouviu sobre as catacumbas em Roma? Os cristãos tiveram que literalmente ir para o subsolo e se esconder dos romanos. Agora eles tinham que se esconder da igreja. Mas eles mantiveram sua fé pura. Agora, parte da razão pela qual isso aconteceu, a Bíblia chama de lâmpada, uma luz. E quando você tira a luz, vem as trevas. E durante esses 1000 anos, você já ouviu falar da Idade das Trevas? Durante esses 1260 anos, a Bíblia foi tirada do povo. Os cultos eram em latim. A maioria dos pregadores não usava o vernáculo do povo. E ao tirar a luz, você tem a Idade das Trevas. Exceto os valdenses e outros cristãos fiéis que fugiram para o deserto, eles foram alimentados. Agora, de que Deus os alimenta? O pão da vida. Assim como ele deu o maná para os filhos de Israel no deserto, ele deu a sua palavra ao seu povo. Eles a mantiveram viva, eles a copiaram à mão, eles pegavam parte dela e escondiam em suas roupas. Eles desciam para as civilizações e cidades e tentavam testemunhar as pessoas para fazer com que as pessoas voltassem à fé dos pais. E eles mantiveram a igreja primitiva viva. Portanto, a igreja literalmente estava em secreto. E o diabo tentou destruir a mulher durante esse tempo. Mas Deus a protegeu. Então isso aconteceu novamente, de 538 a 1798, são 3 anos e meio. E esse é um período de tempo que você encontra repetidamente na Bíblia. Novamente, você tem os 3 anos e meio no tempo de Elias. Você tem os 3 anos e meio em que Jesus ensinou. 3 anos e meio desde a morte de Cristo até a morte de Estevão. Tem mais 3 anos e meio, se você ler o livro de Esther, começa dizendo: no 3º ano do reinado de Acasias, ele deu uma festa que durou 180 dias. Um ano judaico tem 360 dias, a metade disso é 180. Na metade desse 3,5, sempre acontece um corte.
No final dos 3 anos e meio de Elias, os profetas de Baal são mortos. No final dos 3 anos e meio de Jesus, ele é morto, ele é eliminado. No final dos próximos 3 anos e meio, Estevão é morto. No final dos 3 anos e meio, no livro de Esther, Vasti é destronada e eles começam a procurar por uma nova rainha. E acaba sendo Esther. Então esse mesmo período de tempo chega novamente. Em 1798, o Papa recebe uma ferida mortal, de espada, aquele corte novamente, e diz que uma das cabeças da besta recebe aquela ferida mortal. Eles perdem seu poder político, até ser restaurado novamente em 1929, quando Mussolini deu ao Vaticano o status de Estado independente novamente, e continuou a crescer, e eles estão curando a ferida não apenas com o Estado, mas com as igrejas agora. Isso está no topo da agenda do Papa Francisco. Então você tem essa união Estado-Igreja que durou de 538 a 1798, 1260 anos, e a igreja está no deserto, eles estão nos Alpes suíços, nas montanhas, eles meio que vão pelo subsolo. Quais são as outras 2 marcas de identificação da verdadeira Igreja de Deus? E o dragão, quem é o dragão? É Satanás. Irou-se é uma antiga palavra inglesa, estava enfurecido com a mulher. Quem é a mulher? A igreja verdadeira ou a falsa? Para o dragão importa, tem que ser a igreja verdadeira, certo? E foi fazer guerra. Agora estamos chegando perto do fim dos tempos, é o fim desta profecia. E foi fazer guerra ao remanescente, os descendentes da sua semente. Seus descendentes, seus filhos, têm 2 características marcantes. Os que guardam os mandamentos de Deus, isso quer dizer um plano de 50% ou 100%. Eles guardam o mandamento, todo mundo guarda alguns deles algumas vezes. Deus está procurando por uma igreja que pregue e creia em todos os 10, incluindo o sábado, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O que significa? Sabe, a última profecia no Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, verso 4 e 5, diz: lembrai-vos da lei de Moisés, eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Moisés é o grande legislador e Elias é o grande profeta. E então você vai para o Novo Testamento e Moisés e Elias aparecem para Jesus no Monte da Transfiguração, em Marcos capítulo 9. Eles representam a lei e os profetas, os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. O testemunho e o espírito de profecia são chamados a mesma coisa no Antigo Testamento, até em Apocalipse. Diz o testemunho de Jesus, Apocalipse 19, verso 10. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então essa igreja tem a lei e os profetas, e eles têm todos os dons do Espírito. Eles creem em toda a Bíblia. Agora, como encontramos a verdadeira igreja? Como Salomão encontrou a verdadeira mãe? Ele mandou um soldado puxar a espada. Vamos agora ver se há alguma coisa na palavra que nos guie. Tantas igrejas diferentes. Eu quero começar minhas declarações dizendo: eu sou um cristão adventista do 7º dia. Eu não digo isso sempre porque eu quero pregar o que eu prego da palavra de Deus. Eu não tenho muito essa coisa de denominacionalismo. Eu não fui criado adventista do 7º dia. Eu era praticamente um ateu. Eu só estudei a Bíblia, visitei diferentes igrejas. Eu disse: Senhor, eu vim de um passado judaico. Eu disse que se eu vou ser um cristão, eu quero começar do zero. Eu quero ser um cristão da Bíblia. Eu não encontrei uma igreja que estivesse mais próxima da Bíblia, então foi assim que eu tomei minha decisão. E alguns vão dizer: Pastor Doug, nós já sabemos o que você vai dizer, que devemos nos unir à sua igreja. É isso mesmo. E se eu fosse um pastor e dissesse: você não deveria se unir à minha igreja, mas a uma igreja diferente, eu diria: por que você está nessa igreja? É claro que vou dizer que eu adoraria você na minha igreja. Mas eu quero começar minha declaração dizendo: uma das razões para eu entrar na igreja adventista é porque eu cansei de estudar com igrejas que diziam: se não fizer parte da nossa igreja, você está perdido. Em todos os lugares que eu fui, eles diziam: nós somos os únicos que seremos salvos. Para os adventistas do 7º dia, nós acreditamos que a maior parte dos verdadeiros seguidores de Cristo estão comungando em outras igrejas, mas acreditamos que eles são cristãos verdadeiros, é claro. Toda igreja tem pessoas verdadeiras e falsas. Mas acreditamos que a maior porcentagem, a maioria dos cristãos genuínos, não estão em nossa igreja. Então respeitamos que Deus tem seus filhos em muitos diferentes apriscos. Ok? Eu só quero deixar claro, eu sei que há pessoas que amam Jesus, estarão no céu de diferentes denominações. Então vamos tirar isso do caminho. Mas agora, espero que você concorde comigo. Nunca foi plano de Jesus, sua vontade, que seu povo fosse a religião mais dividida do mundo. Há mais denominações no cristianismo do que fragmentos de qualquer outra religião.
Existem centenas, milhares de denominações diferentes. Algumas pessoas têm no bairro sua denominação local, um tipo de igreja ecumênica. E são igrejas evangélicas, tipo igrejas comunitárias, mas são tão diferentes quanto seu pastor e suas crenças mudam de um bairro para o outro. Não foi esse o desejo de Jesus. Cristo disse: todos os homens saberão que vocês são meus discípulos pelo amor um para com o outro. Ele quer que mostremos que há um amor e uma unidade. E uma razão que eu acho que o diabo tem trabalhado tanto para dividir os cristãos é porque o mundo zomba do cristianismo. Eles dizem: vocês não podem nem concordar um com o outro em qual é a verdade, por que eu deveria acreditar em você? Então eu acho que antes de Cristo voltar, haverá um movimento onde o seu povo em todos os lugares estará voltando para a Bíblia. E é por isso que fazemos um seminário como este. Meu desejo é fazer com que as pessoas leiam por si próprias na Bíblia. Colocamos os escritos na tela, esperamos que você anote, lhe damos as lições. Se não for da Bíblia, não acredite. Não tema a verdade. Algumas igrejas dirão: não olhe para qualquer ensinamento de qualquer outra igreja. Isso significa que suas crenças são suspeitas. Se eles têm medo de que suas crenças não resistam à investigação, há algo suspeito nisso. Eu sou feliz. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com um amigo que é pastor presbiteriano. E um dos seus membros começou a vir à minha igreja. E ele disse: irmão Doug, você está roubando minhas ovelhas. Eu disse: irmão? Eu disse: não são suas ovelhas e não são minhas ovelhas. São ovelhas e ovelhas vão aonde tem grama. E ele disse: o que você pensaria se eu começasse a estudar a Bíblia com alguns dos seus membros? Eu disse: fique à vontade. E a verdade foi que, semanas depois, eu o encontrei novamente nos Correios. E eu disse: eu ouvi dizer que você está estudando com a irmã, como está indo? Ele disse: eu não estou indo a lugar nenhum, ela conhece a Bíblia muito bem. Foi isso que ele disse. Então, eu disse: não precisa ter medo. Devemos saber o que a Bíblia diz e sermos capazes de defender nossas crenças na Palavra de Deus. Portanto, estude a Palavra de Deus. Número 7. Como Jesus disse que devemos demonstrar o nosso amor por Ele? Ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, um critério da Igreja de Deus guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Novamente, não são apenas 6 ou 8 deles. São todos os 10 que deveriam ser proclamados. Pecado é a transgressão da lei. E o diabo odeia a lei, pois se olharmos para a lei, vemos que somos pecadores. Então vamos a Jesus por graça e misericórdia. Mas se você tira a lei, não há convicção do pecado. Não precisamos de Jesus ou um Salvador. Vê como funciona? Precisamos. Ele disse: se me amais, guardais os meus mandamentos. Não é só ler, seja praticante da palavra. Pois este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. A propósito, eu estou citando o Novo Testamento. Eu poderia ler 50 versos do Antigo Testamento que diz: ame a Deus e guarde seus mandamentos. Que 3 mensagens angélicas a Igreja de Deus no fim dos tempos estará pregando? Eu tenho algumas cartas aqui para entendermos isso. Letra A: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Falamos sobre as 3 mensagens angélicas. Uma mensagem que a Igreja de Deus no fim dos tempos estará proclamando é que estamos vivendo na hora do julgamento. Cristo está prestes a vir, Ele está bem às portas. Estamos vivendo na última era da igreja. É a igreja de Laodiceia, é a igreja morna. E a palavra Laodiceia significa o julgamento do povo. As pessoas precisam se preparar, Cristo está vindo. Nós deveríamos estar dando aquela proclamação: eis que o noivo vem. E até mesmo o nome, adventista, significa que somos um povo que acredita no advento iminente de Jesus. E devemos dizer às pessoas: Jesus disse: eis que estou voltando. Ele disse: eu voltarei. A Bíblia diz que Ele está vindo para aqueles que alegremente esperam para vê-lo aparecer. Muitas igrejas não estão estudando, não estão ansiosamente esperando e proclamando a segunda vinda. Aqui diz: adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. De novo, este é um trecho do mandamento do sábado, que foi estabelecido em honra da criação. Em um mundo onde até mesmo algumas igrejas, o próprio Papa Francisco disse que não há nada de errado com a evolução, a Bíblia diz que é incompatível com o ensinamento de Gênesis. Deus criou o mundo em 6 dias literais. E Ele pode fazer isso de novo. Ele poderia ter feito em menos tempo. Eu creio na palavra de Deus e também acredito por razões científicas. Você pode enviar algumas perguntas sobre isso. Então somos chamados a adorar o Criador. Os adventistas estão cumprindo esse critério. Letra B diz: e outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, caiu. Aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação.
O vinho de Jesus é o novo evangelho, o novo vinho, colocado em vasos novos. Babilônia, essa mulher, é o nosso próximo estudo. Ela é falsificada, ela tem vinho fermentado, e as nações se embriagaram e se confundiram com seus falsos ensinamentos. Então, a mensagem da igreja nos últimos dias é chamar os filhos de Deus para fora da Babilônia. É interessante, a Abraão, Deus o chamou da Mesopotâmia, é onde é a Babilônia, para a terra prometida. Ele tirou sua esposa da Babilônia. Quando chegou a hora de Isaac se casar, Abraão disse: você não vai casar com nenhuma dessas garotas pagãs locais. Ele enviou seu servo Eliezer de volta à Mesopotâmia para conseguir uma esposa que acreditasse em Jeová e a trouxesse da Babilônia para a terra prometida. Jacó, quando se casou, seus pais disseram: não case com essas garotas mundanas daqui. Volte para onde elas servem a Deus. Ele voltou e conseguiu Raquel e Lia. Tirou suas esposas da Babilônia para a terra prometida. Então os filhos de Israel foram levados cativos para a Babilônia. Após 70 anos, eles estavam muito confortáveis. Deus diz: é hora de sair da Babilônia e voltar para a terra prometida, porque no julgamento a Babilônia vai cair. E ele fez. E os fiéis Esdras e Neemias voltaram. Mas o que está acontecendo agora é que o povo de Deus está na Babilônia espiritual. É interessante, Pedro, em sua carta, disse que está saudando as pessoas na Babilônia, a igreja na Babilônia. Eles chamavam Roma de Babilônia já naquela época. Não falando da Babilônia literal, que foi destruída e nunca mais reconstruída. Isaías 13:19. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém, de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem os pastores deitarão seus rebanhos. Esta é uma foto das ruínas da Babilônia hoje. Nunca mais foi reconstruída como uma grande cidade. E seguiu-se o terceiro anjo, continua nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. E seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado. Por isso temos que dar esta mensagem nos últimos dias. A besta está viva e bem, e espalhando esses falsos ensinamentos. O povo de Deus precisa saber o que é a besta, o que é o anticristo, qual é a marca da besta e como evitar receber essa marca. Não podemos esperar, eles têm que saber agora. Nós temos que proclamar isso. Estamos fazendo isso. Número 9. Para quem a Igreja de Deus prega essas mensagens? E tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. A Igreja de Deus nos últimos dias será um movimento global que vai para o mundo inteiro. Que especificações Deus deu em sua palavra para nos ajudar a identificar positivamente sua igreja no fim dos tempos? Bem, nos diz que aparecerá e fará o seu trabalho visível depois de surgir do deserto em 1798. Então, em algum momento após 1798, esta nova igreja vai nascer, este novo movimento. Você sabe o que houve na década de 1830? No âmbito profético, não muito depois de 1798, vários cristãos, simultaneamente ao redor do mundo, começaram a estudar as profecias de Daniel e Apocalipse, e eles se convenceram de que estavam se aproximando do fim do mundo e da segunda vinda. Guilherme Miller, na verdade, marcou uma data. Eles olharam para a profecia em Daniel 8:14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Eles pensaram: o santuário? Deve ser a terra que será purificada com fogo? Quer dizer que Jesus está vindo. E eles estudaram a profecia repetidamente e continuaram chegando à mesma data. Uma pequena curiosidade aqui em Fatos Incríveis. Até mesmo na fé Bahá'í, eles estudaram a profecia de Daniel 8:14 e a data a que eles chegaram é 1844. Eles tinham a data certa, mas erraram o evento. E quando Jesus não veio, foi uma grande decepção. Eles entenderam mal a profecia. Agora, eu espero que isso não te abale, pois você perceberá que a igreja no Novo Testamento nasceu de uma profecia mal compreendida. O que os discípulos achavam que Jesus ia fazer? Eles achavam que a profecia dizia que ele se pronunciaria o filho de Davi, que ele derrubaria os romanos, que ele se sentaria no trono de Davi, como Davi e Salomão, e eles governariam o mundo novamente, seriam um império mundial. E mesmo quando Jesus disse: eu vou a Jerusalém, e eu serei morto e ressuscitarei no terceiro dia, e Pedro disse: longe do Senhor, Jesus disse: arreda-te, Satanás. E mesmo quando Jesus ressuscitou, ele disse: Senhor, agora o Senhor vai estabelecer o reino?
Eles não compreenderam as profecias e quando Jesus morreu na cruz, os apóstolos foram os mais desapontados, não apenas eles, todos os discípulos ficaram extremamente desapontados porque eles tinham aplicado mal as profecias da segunda vinda. Com a primeira, eles pensavam que ele vinha como um leão quando ele veio. Ele veio como um cordeiro. Da próxima vez, ele vem como um leão. Deus começou um grande movimento em 1844. Nasceu de uma profecia mal entendida. Ao invés do santuário, como sendo a terra purificada por fogo, eles percebem que Jesus tem um santuário no céu, onde ele entrou em sua obra final de julgamento pelo seu povo. E ele tem um santuário na terra, seu templo. A Bíblia diz, vós sois templo de Deus. Você e eu somos pedras vivas. Pedro nos diz que somos um sacerdócio real. Jesus disse, eu destruirei este templo feito por mãos, e em 3 dias eu farei um sem mãos. Mas ele falava de seu corpo. Como se chama a igreja? O corpo de Cristo. A igreja foi contaminada pelos falsos ensinamentos da Babilônia por 1260 anos. Mas em 1844, Deus levantou o movimento. Quando Cristo não voltou, cristãos de todas as origens começaram a se juntar e eles disseram o que a Bíblia diz. Deus não quer seu povo tão dividido. E estudando a Bíblia, redescobriram muitas verdades, entenderam que o batismo é por imersão, que somos salvos pela graça através da fé, não se faz o próprio caminho para o céu. Mas eles redescobriram o 7º dia, o sábado, é o sábado dos 10 mandamentos. Eles descobriram que ninguém morre e vai para o céu ou para o inferno antes do julgamento. Eles descobriram que o inferno não queima por séculos sem fim torturando pessoas, que por fim os ímpios são aniquilados no lago de fogo. Descobriram que os nossos corpos são o templo do Espírito Santo e que os cristãos não devem fumar, beber e nem usar drogas. E eles juntaram todas essas coisas e disseram, como não percebemos isso por tanto tempo? E a partir desse humilde começo com apenas um punhado de pessoas fiéis, assim como Cristo com 120 no cenáculo, esse movimento já cresceu para 20 milhões. É a igreja protestante que mais cresce no mundo. E é ela que está te trazendo essas mensagens. Então parece que naquele momento nós atendemos aos critérios. Vieram os peregrinos para a América em busca de liberdade religiosa. O novo movimento nasceu na América. Discutiremos em Apocalipse, onde diz no capítulo 13, 2 chifres como um cordeiro. O país começou como um cordeiro, como Jesus, mas isso muda perto do fim. Eu acho que estamos nesse período agora. Letra B. Vai ensinar as mesmas verdades que os apóstolos ensinaram. E todos esses ensinamentos concordarão com a Bíblia, estamos mostrando a você. Os ensinamentos, o que a Bíblia realmente diz e como tantas igrejas se desviaram disso. Letra C. Guardarão os 10 mandamentos, incluindo o sábado bíblico. Creio que deixamos isso bem claro. Deus disse, eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele escreveu os 10 mandamentos com o seu dedo. Ele falou audivelmente para uma nação inteira com sua própria voz. Ele disse, eu sou o Senhor, eu não mudo, essa é a minha lei. Até que o céu e a terra passem, não desaparecerá um tio da lei. E o céu e a terra ainda estão lá. Cristo disse, não pense que eu vim para destruir a lei. Eu não vim para destruir, mas para cumprir, o que significa plenamente. Ele viveu isso em sua vida. Vocês veem? Ela guardará os mandamentos de Deus e terá o dom de profecia. O testemunho de Jesus, a mesma coisa. Cremos em todos os dons do Espírito. Cremos que nessa igreja ainda temos exemplos modernos do dom de profecia. E talvez você queira fazer alguma pergunta a esse respeito. Resposta C. Proclamará as 3 mensagens de Deus em alta voz. Sabe, o nosso ministério Fatos Incríveis está trazendo para você este programa. Somos um de dezenas de ministérios adventistas do 7º dia que estão compartilhando o evangelho ao redor do mundo. E eu não conheço nenhuma denominação que tenha mais igrejas e ministérios independentes que estejam proclamando na internet, através da publicação das 3 mensagens angélicas e os ensinamentos da Bíblia. É uma alta voz, amigos. Letra F. Será um movimento mundial. Mais uma vez, Fatos Incríveis é apenas um dos ministérios, entre milhares. Mas este é um trabalho mundial. O Google diz que são 197 países no mundo. A Igreja Adventista está agora em todos, exceto em 24. E tenha em mente que um desses 24 é o Vaticano. Eles não nos deixaram começar um trabalho missionário lá ainda. Em coisas como o Iêmen, mas nós estamos em quase todos os países do mundo. De fato, a Igreja Adventista tem o maior sistema educacional e hospitalar que qualquer outra igreja, além dos católicos. Portanto, no mundo todo, tentando curar pessoas, publicando verdade, espalhando o Evangelho.
Somente a senhora Batchelor e eu estivemos em... Essa é uma foto nossa, eu acho que é na Coreia. Eu tive a oportunidade de pregar na maior igreja de um país muçulmano na Indonésia. Há alguns anos atrás eu tive a oportunidade de pregar na maior igreja cristã no mundo, na Índia. E aqui estamos em Nova Guiné, havia mais de 100 mil pessoas. Vieram às reuniões lá. E é incrível que eles estavam assistindo os programas online. Na China, um fato incrível foi uma janela aberta quando a China nos permitiu fazermos evangelismo público. E fomos para o Wuxi, China, e fiz 15 reuniões como esta, e foi gravada e traduzida, e esses CDs estão rodando por todo o país. E então eles fecharam a porta. Fomos o primeiro ministério a entrar lá, desde 1959. Mas a mensagem está se espalhando por todo o mundo, vimos em primeira mão. E aqui nós estamos, eu acho que é na Nova Guiné. É um trabalho global, e somos apenas um dos muitos que estão fazendo isso. Deus está chamando as pessoas para voltarem à palavra. Agora, tenha em mente, antes de Jesus voltar, só haverá 2 grupos. Um terá a marca da besta, o outro terá o selo de Deus. O mundo será sacudido. Pessoas serão chamadas, serão polarizadas em um dos 2 grupos. Um estará fundado na rocha dos ensinos de Cristo, o outro nas areias movediças das opiniões humanas. Letra G ensinará o evangelho eterno da salvação por meio de Jesus Cristo somente. Isso é o que nós cremos. Não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé e graça. Então Jesus lhe dá estes 7 pontos de identificação proféticas e então ele diz: vai e encontre a minha igreja. O que ele promete em relação à sua busca? Que vai cair do céu de mão beijada? O que ele diz? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai, batei. Jesus quer que você encontre, mas você precisa procurar. Onde? Na palavra, na Bíblia. 12. Quantas organizações eclesiásticas no mundo se encaixam nesses 7 pontos? Eu procurei, amigos. Eu já estive em todo o mundo e só encontrei um. A propósito, se eu encontrar uma igreja mais perto da Bíblia do que a igreja adventista, é para lá que eu vou. Eu não quero ofender ninguém, mas ninguém na minha família foi adventista do 7º dia. Eu não tenho lealdade a uma denominação. Eu tenho uma fidelidade a Jesus e à Bíblia. Então, se eu encontrar algum lugar mais próximo, é para lá que eu vou. Mas agora não consigo encontrar um lugar. Isso não significa que somos perfeitos. O Papa diz que eles são infalíveis. Nós não dizemos. Então, qualquer igreja que diz que não podemos aprender algo novo ou já sabemos tudo, eu evitaria. Isso é suspeito. Mas, a propósito, Deus teve um povo no Antigo Testamento? Deus sempre teve um remanescente com quem ele falou? Deus chamou Abraão. Quero dizer, ele chamou Noé, então ele chamou Abraão, ele chamou Adão, ele chamou Enoque, ele teve pessoas que eram os guardiões da verdade. Eles detinham os oráculos de Deus. Então Abraão, através dele, veio Israel. E então a igreja do Novo Testamento. E na Idade das Trevas ele teve os valdenses e outros no deserto que mantiveram a fé viva. E depois que a liberdade se desenvolveu na América, todo esse movimento floresceu. Ele teve pessoas que foram como seu Israel espiritual. Mas até mesmo Israel da Bíblia, eles tiveram problemas? Sim, então onde quer que você vá, você vai encontrar problemas. Cada igreja tem suas características interessantes, nós temos as nossas também. Mas a questão é, quais são os ensinamentos fundamentais, que é o principal? Quantas organizações eclesiásticas no mundo se encaixam nesses 7 pontos? Um Senhor, o que diz aqui, uma fé, um batismo. Deve ser um, Jesus quer que a igreja seja uma. Ele orou em João 17, ele disse, Pai, que eles possam ser um, como nós somos um. Muitas denominações se chamam cristãs. Isso faz deles a verdadeira igreja de Deus? Não. Há uma profecia em Isaías 4:1. E naquele dia, 7 mulheres, o que mulher representa? 7 mulheres lançarão mão de um homem, e esse homem é Cristo, o único nome pelo qual devamos ser salvos. Mas eles dizem, comeremos nosso próprio pão. Eles farão seu próprio pão da vida. E nos vestiremos do que é nosso, seu próprio conceito de justiça. Só queremos ser chamados pelo teu nome, para tirar o nosso opróbrio. É isso que está acontecendo no mundo hoje, todas essas pessoas que se chamam de cristãs. E em alguns casos eles têm crenças radicalmente diferentes. E você pode dizer, não importa, desde que amemos, precisamos amar. Mas não importa o que você acredita. Cada elemento da verdade é libertador, a verdade liberta. Cada mentira que você acredita irá escravizá-lo até certo ponto. Queremos ser libertados das mentiras e saber qual é a verdade. Quando uma pessoa descobre a verdadeira igreja de Deus nos fins dos tempos, é preciso tornar-se membro?
Atos 2:47, Jesus nos diz: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Sim, você deve fazer parte deste corpo. Ele diz que seu corpo é a igreja, que somos pedras nesse templo vivo de sua igreja. E devemos estar ligados com nossos diferentes dons a este corpo, precisamos uns dos outros. Quantas maneiras de escapar havia nos dias de Noé? Pela fé, Noé preparou uma arca para a salvação da sua família. Quantas arcas ele preparou? Havia uma arca, amigos. E nos últimos dias, Deus chama seu povo para a unidade. Haverá um movimento. Visto que há muitos cristãos fiéis em outras igrejas, e visto que Deus só tem um verdadeiro remanescente, o que vai acontecer com esses cristãos sinceros em outras igrejas? Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas. Também haverá um aprisco e um pastor, certo? E elas ouvirão a minha voz. Como ouvirão? Por um pregador? Pela palavra? Elas ouvem. Jesus chamando, faça parte do meu povo. Eu estou chamando você. Eu creio que ele pode estar chamando alguns de vocês que estão ouvindo agora. É interessante como as pessoas escolhem igrejas. Alguns escolhem uma igreja e dizem, bem, é uma igreja que a minha família frequentou. Ou é uma igreja perto da minha casa. Por que você vai lá? Porque é perto. No que creem? Não sei bem. Ou o que você acredita? No que o pastor acredita. E o que ele acredita? Ele crê no que a igreja ensina. E o que você, o pastor ou a igreja acreditam? Na mesma coisa. As pessoas não têm ideia no que acreditam. Eu escolhi essa igreja porque... Uau, a música é ótima. E eu gosto de cantar no coral. E se me expulsarem do coral, eu vou para outra igreja, não importa qual seja a denominação. Eu só quero cantar no coral. Eu me juntei a essa igreja porque eles têm um bom programa para as crianças, eu posso assistir ao culto. Isso é uma coisa boa. Eu vou a essa igreja porque as pessoas são muito amigáveis lá. Eu vou a essa igreja porque o ministro é bonito e carismático. E eu sei que é por isso que todos vocês estão aqui, certo? A senhora Bachelor disse sim. Essas são algumas razões para as pessoas escolherem uma igreja. Todas essas coisas são boas. Eu gosto de ter uma igreja perto de casa, com um bom prédio. Uma igreja onde pessoas importantes vão. Boa música, bom para as crianças, pessoas amáveis. Mas você percebe que se você está numa igreja que tem todas essas coisas, mas ela não tem a verdade, você está na igreja errada. A coisa mais importante é... Quando eu vou a uma loja comprar cereal, eu não olho a foto da caixa. Eu não olho para ver se tem um atleta ou um prêmio grátis. Eu leio os ingredientes. Eu quero saber o que eles representam. E quando você se junta a uma igreja, você está subscrito, está subsidiado por seu testemunho e seu exemplo. Quais são os seus ensinamentos? Você sabe o que a sua igreja ensina? Eles estão ensinando a palavra de Deus? É aí que você precisa estar. Numa igreja que ensina e pratica a Bíblia. Hoje eu quero fazer um apelo. Que você faça parte desse movimento para o qual Deus está chamando as pessoas. Amigos, haverá uma arca. Quando Jesus voltar, havia uma porta na arca e Jesus diz, eu sou a porta. Eu quero orar para que você tome essa decisão de fazer parte deste corpo nos últimos dias. Pai do céu, eu sei que estamos compartilhando a verdade com as pessoas esta noite e estamos vivendo nas fronteiras do limiar da eternidade. Tu estás chamando o teu povo, que acredita na tua palavra, de volta na verdade bíblica. Eu oro para que eles ouçam sua voz e respondam. E que possamos fazer parte daquele aprisco sob o único pastor quando Jesus voltar. Abençoe cada pessoa que está pensando nas consequências dessa decisão e peço que tenham a coragem de pôr Jesus em primeiro lugar e tomem essa decisão. Por favor, abençoa-os agora e continue com este programa de Apocalipse agora. Nós te agradecemos e oramos isso em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém.